Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Psicanálise Sem Conceitos. E a terminologia que nós vamos abordar hoje são sobre as neuroses fóbicas. As fobias que vêm dessa etimologia do phobos, que quer dizer um certo pavor. Os fóbicos, que são naturalmente conhecidos por essas pessoas que apresentam esse certo pavor a alguns objetos, a algumas situações, a alguns animais. Muitas vezes tido por outras pessoas como um certo temor, um certo pavor, um certo medo tido como irracional. Mas nós devemos lembrar que, subjetivamente falando, esse medo não é um medo irracional, porque existe uma representação, uma sustentação que faz com que o sujeito construa todo esse medo, essa fobia, toda essa evitação, todo esse pavor em torno desta cena, em torno deste objeto, em torno deste animal, por exemplo. Então é super interessante como a psicanálise pode contribuir e ajudar a compreender quais são as representações que se passam. Por que o sujeito fez toda essa construção? Quais são as construções, os pensamentos, as pulsões, geralmente as pulsões agressivas que estão, de certa forma, por trás de toda a elaboração destes conteúdos. É claro que, se falando de fobias, temos uma diversidade, uma grande categoria, muitos diversos nomes: agorafobia, acrofobia, zoofobia e diversos outros nomes que podem configurar as neuroses fóbicas. Freud, no início dos seus estudos, tem um grande caso, o caso do pequeno Hans, que é um pequeno garoto que começa a apresentar uma grande fobia inicialmente por pequenos animais e depois uma fobia muito grande por cavalos, que vai ser interpretado por Freud como os cavalos sendo um representante do seu pai por características que faziam o pequeno Hans assemelhar o cavalo ao seu pai. Então é super interessante como podemos, juntos com os pacientes fóbicos, entender quais são as representações que levam eles, de fato, a apresentarem, a construírem essas fobias, essas evitações, esses pavores em torno de determinados elementos, de determinadas situações e objetos, que vale a pena ser explorado para ser dissolvido e fazer com que o sujeito, de certa forma, volte a ter uma certa tranquilidade, alguma espécie de domínio sobre a sua forma de viver, para que ele não possa, de certa forma, como podemos dizer, ser extremamente ali invadido por esses medos, por essas situações, por esses pavores que podem, de certa forma, fazer com que ele comprometa algumas das suas experiências. Espero que vocês possam estar gostando desses conteúdos. Deixem aqui também as suas sugestões, as suas dúvidas, os seus comentários, e a gente se encontra novamente aqui no Psicanálise Sem Conceitos, numa próxima terminologia. Tchau, tchau!